Gostaria de meditar com vocês algumas partes do 3º capítulo de Gênesis e toda a reflexão que eu vou fazer aqui, ela é tirada desse livro, Teologia do Corpo, e eu gostaria de colocar a principal consequência do pecado, porque com o pecado veio várias consequências, mas eu não quero ficar nas inúmeras consequências, que a gente ficasse na principal consequência do pecado, principal mesmo, aquela que infelizmente que acompanha todo o nosso ser e que está dentro de nós. Primeira coisa, ontem nós vimos a beleza da nossa dignidade, né? Nós vimos o tamanho, a altíssima dignidade que nós temos como ser humano, e nós vimos também como essa dignidade ela se dá na relação com o outro, sobretudo com o sexo oposto, né? Sobretudo com o sexo oposto. Nessa relação, essa dignidade, ela se dá nessa inter-relação. O que acontece? O capítulo 2 de Gênesis, ele termina com uma frase solta, né? O homem sente a solidão original, né? Parece que não é bom que ele esteja só. Aí depois mostra Deus colocando diante do homem toda a criação e dando a ele a autoridade sobre a criação. É como se ele fizesse tudo e falasse: olha, coloca você o nome, né? Vai ser chamado do jeito que você quer, vai ter o teu jeito, vai ter a tua forma, o teu significado, o sentido que você tem por isso ou por aquilo, é aquilo que você pensa, é aquilo que você é. Depois o homem tem um sono profundo, ele tira do homem a mulher, ele exclama, desta vez sim, é carne da minha carne, coração é carne da minha carne, osso do meu osso. E depois também Deus deu ao homem o domínio sobre a mulher, mas um santo domínio, porque o próprio homem chamou a mulher, deu o nome à mulher, Ishá, mulher humana, assim que ela vai se chamar. Depois, a frase que vem é uma frase que completa a primeira, que aqui é muito explícito a questão do matrimônio, mas é uma relação que vai muito além disso, até mesmo porque a palavra matrimônio, ela aparece depois do pecado, então a gente não quer nem falar nisso, mas até mesmo numa relação de profunda amizade pode ter uma relação esponsal, porque a relação esponsal ela é a gratuidade do amor, ela é a profunda gratuidade do amor. Então toda vez que você ama profundamente o outro, você ama com amor esponsal. Deus, ele nos ama com amor esponsal. Se você olha santos místicos, São Francisco de Sales, com Santa Francisca Chantal, quantas cartas bonitas eles trocavam entre eles. A filha espiritual do Padre Pio, a Cleonice, com o próprio Padre Pio, São Francisco e Santa Clara. Você via que existia entre esses amigos uma relação profunda, muito profunda, uma relação esponsal, uma relação de grandíssima profundidade interior. Então, só que aqui, nesse contexto, o biblista aqui, o escritor da palavra, ele coloca mesmo a questão de exclusividade, né? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui se fala da união íntima, mas essa união íntima que envolve todo o ser
do homem. O seu agir, o seu pensar, tudo que ele é uma só carne com a mulher. Quando eu dou encontro de casais e quando eu falo para os casais da Missão Belém, eu sempre falo que uma relação genital, ela se começa numa relação de amor desde de manhã. Você vai sair de casa, você dá um beijo na tua esposa de forma que você dá um beijo diferente, carinhoso, afetuoso, deixa uma mensagem, coloca uma roupa que você sabe que ela gosta, traz um presente para ela que você sabe que ela vai fazer feliz, manda aquela mensagem que ela gosta, que a faz contente. Então você vai fazer situações, já mandou para o pessoal você vai mandar situações, vai fazer situações, vai colocar situações para que a pessoa entenda. Então, quer dizer, essa relação ela se completa de repente lá na genitalidade, à noite na genitalidade, mas antes passou por um monte de coisa. A pessoa chega em casa, a mulher vai fazer um almoço gostoso, aí ele traz a mistura, ele traz a sobremesa, traz um presente, ela coloca uma vela na mesa, enfim, tem todo um contorno. Então tudo isso é um ato afetivo, esponsal, de amor, que envolve a nossa sexualidade masculina e feminina. Aí termina com essa frase: os dois se tornarão uma só carne. Depois entra uma outra frase, assim, parece que é meio fora de contexto. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Tipo, o que tem a ver essa frase? O homem se sente só, Deus queria o homem e a mulher, agora sim, ele exclama com alegria: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Dentro disso, a mulher, o homem vão deixar os seus pais, vão se unir, vão se tornar uma só carne, acabou. Aí, ora, estavam nus e não sentiam vergonha. Mas por que isso? Essa frase é recheada de grandes coisas, como a gente já meditou ontem. Todo o sentido da nudez, que revela a nudez, e no seu sentido pleno ela revela a complementariedade. Não é somente uma nudez física, mas é uma nudez de essência, uma nudez que revela totalmente ao outro aquilo que ele é. Eu sou eu diante de você, então você percebe que eu sou diferente de você e a tua diferença me completa. Então nós, nas nossas diferenças, nos completamos um ao outro. Essa é a beleza da nudez original. Não é só uma nudez física, porque se fosse só física, de casca, aí ela ficaria só na questão da corporeidade, do físico. Mas essa nudez também ela é psíquica, ela é uma nudez de alma, e eu diria também que é uma nudez espiritual, porque a forma que a mulher vive a espiritualidade não é a mesma que o homem vive a espiritualidade. Por exemplo, essa frase aqui é do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é top, ele é muito legal, ele é muito interessante, ele tem umas sacadas, assim, uns insights muito assim engraçado. Por exemplo, a primeira coisa que ele chegou, ele pediu para a doutrina da fé ver a questão se mulher poderia ser pelo menos diácono, Não, meu Deus, minha mulher, a ordem sacra, conspiração, ordenação feminina. Por exemplo, na igreja presbiteriana, a mulher pode ser padre, não? Pode ser sacerdotisa. Então, nossa, parece uma coisa do outro mundo, estranho, tal. Mas coitado do Papa, sofre muito por causa disso. Não porque o Papa é feminista e quer que a mulher... Mas tem uma sacada que ele fala que é muito interessante. Ele fala, não, realmente a ordem sacra do sacerdócio é para homem. Porém, que foi através de uma mulher, do sim de uma mulher, que nasceu o sacerdote, o sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E através dela,
todo o sentido da história mudou. O paraíso se inaugurou. A ela é a hiperdulia, ou seja, uma veneração acima dos santos. Nós vemos lá no tratado que se a gente juntasse todas as venerações de todos os santos, se compararia a veneração à Virgem Maria. Então, se pressupõe que a mulher tem o seu espaço, o seu destaque fundamental dentro da igreja. Então, ele coloca isso. E daqui, se você olha Jesus e você olha a Virgem Maria, você vê diferenças no tangente da vivência espiritual. Então também na vivência espiritual o homem e a mulher eles se completam, porque são maneiras diferentes de ver a espiritualidade, de viver a espiritualidade. Por exemplo, vai um homem, eu olho, esses dias eu estava, olha só, esses dias eu fui na Santa, uns tempos desse atrás, aí fazia bastante tempo, na Santa Efigênia, na igreja Santa Efigênia. Aí tinha um sacristão lá, arrumando a toalha, o altar, a mesa. Aí eu estava observando, aí eu olhei, vela só de um lado, toalha um pouco torta, ele colocou mal a luz para o Santíssimo. Aí na mesma hora me veio, eu falei, poxa, se fosse uma mulher aqui, como ia ficar mais bonito o adorno ao Santíssimo Sacramento. Entende por quê? Porque a mulher tem toda uma delicadeza, ela é rica de detalhes que o homem, infelizmente, não tem. Porém, o que acontece no capítulo 3, se vocês querem pegar na Sagrada Escritura? Aqui entra a ruptura perene, perpétua, desse sonho originário de Deus, onde o homem e a mulher não se sentiam envergonhados. Ok? Aqui entra a ruptura. A serpente era o mais astutos de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse à mulher, então, vocês lembram do último Acampes, né? Já é estranho uma frase começar com então, né? No português, dificilmente você vê um grande escritor começando uma frase dizendo então, o quê, rapaz, tá doido? Então o quê? Não é que você, quando você vai responder o telefonema, então, quem fala, todo então é meio fruto do pecado, né? Uma pessoa quando quer fofocar, né? Já fiz muita palhaçada no último Acampus, não vou fazer aqui tudo de novo, mas você fica, então menina, você nem sabe, deixa eu te contar, já sai fora, cara, é a palavra do capeta essa, então, e aí o diabo começa, né? A serpente, então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, não podeis comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis. Esse tocareis aqui também é um acréscimo, né? Porque Deus não falou isso, sob pena de morte. Aí a serpente continua, a serpente disse então à mulher, não morrereis. Quando alguém chega para você e começa, imagina, é muito exagero isso da missão Belém, ai, para quê? Né? Você gosta daquela pessoa, para que fazer discernimento vocacional para saber a vontade de Deus? Vai lá, namora, depois se não for, você vai ser de Deus. Para que isso? Que isso? Não, a missão Belém é muito radical. Como que você namora na frente dos outros? Você precisa ter um espaço teu, você precisa ter um momento teu, só teu e dela. Vai lá na tua casa. Não vai acontecer nada. Vai lá, fica sozinho com ele e com ela. Não vai acontecer nada. Não tem nenhum problema. Esse é o diabo. Esse é o capetão. O capetão, ele é assim. Mas Deus sabe que no dia que dele comer, vossos olhos se abrirão
e vós sereis como deuses. Eu queria colocar aqui agora sobre a concupiscência. O que o demônio está fazendo aqui? Ele está fazendo um preâmbulo para atiçar a concupiscência em nós. Então, qual que é o primeiro instinto que o demônio toca no coração do homem? Olha lá. Deus sabe que no dia que deles comer, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Onde ele está tocando aqui? A soberba. Exatamente, o orgulho, a soberba. Poxa, você como Deus. Então aqui é uma concupiscência. Eu quero, é um desejo. A concupiscência, só para que a gente saiba, concupiscência é um desejo incontrolado, é uma distorção do desejo, né? E a concupiscência ela é muito ligada à carência também. Só que não é a carência ontológica, a carência do ser, a carência original, porque Deus também nos fez carente, viu, gente? Porque nós somos pleno dom. Sendo pleno dom, alguém vai ser dom para mim. E se eu sou dom, e se eu recebo dom, eu preciso ter algo que carece dentro de mim. A carência é um vazio. Então, se eu não tenho um vazio para receber o dom do outro, eu sou autossuficiente, hedonista, egoísta e não preciso do outro. Então, existe em nós uma carência ontológica dada por Deus. Mas essa carência é uma carência insaciável. Nós vamos perceber aqui daqui a pouquinho que essa carência é uma carência insaciável, não é uma carência de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo estimula e que começa a ativar no ser humano, mesmo antes do pecado, é a soberba. Então, essa é a primeira concupiscência do homem, a soberba. Depois, segunda concupiscência, versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Qual que é a segunda concupiscência? A cobiça é um sinônimo de concupiscência. Que por onde vem a cobiça? Pelos olhos. A mulher viu que era atraente. A mulher viu que era boa ao paladar, boa ao apetite. Aí estava toda já confusa, já falou uma besteira. Viu que era boa para o discernimento. Que tonta. Já ser boa para discernimento. Se liga, meu, tá de tiração. Que boa para discernimento, coisa nenhuma. O diabo começa a confundir ela. Deus fala, não podeis comer nem tocar, não podeis comer da árvore do jardim lá do meio. Aí ela fala de tocar, Deus não fala de tocar. Aí daí a pouco ela começa a falar um dom do Espírito Santo, um dom da graça de Deus que é o discernimento. Ela começa a falar que é bom para o discernimento aquela maldita fruta do pecado. Entende? Então entra a concupiscência da vista. Essa segunda concupiscência, o desejo de ser aquilo que eu nunca vou ser, que é ser Deus, o desejo de ter um olhar que eu nunca vou ter, que eu começo a achar aquilo que era ruim, eu começo a achar bom. Então a distorção. Olha o tamanho desse mundo, gente. Quantas frutas gostosas Deus fez. Por que ir naquela, bicho? Deixa aquela de lado, tem tantas outras, né? Então, ele fica ali oriçado por algo que não é bom e chama aquilo que não é bom de bom. Chama aquilo que não é bom de bom. Aí você traz à mente toda a palestra do Ricardo, né? Toda a palestra da revolução sexual, tudo aquilo que foi colocado lá atrás. Vai trazendo na tua memória tudo aquilo que se apresenta como aparência de bom, que não tem nada de bom. Amém? Depois vem a outra concupiscência,
tomou-lhe do fruto e o quê? Comeu. Desejo da carne. Saciar a carne. Eu quero saciar a minha carne. Então aqui está a tríplice concupiscência que nós devemos lutar: soberba, olhar e a carne. Com o pecado, nós trazemos isso em nós, irmãos. E a nossa luta é constante. Essa ferida é trazida em nós. E como eu posso reverter isso? Somente com uma grandíssima vontade. Com a virtude da vontade. Eu preciso ter vontade de lutar contra isso. E aqui vale colocar uma distinção entre vontade e desejo. Por exemplo, quando eu acordo de manhã e quero ficar 5 minutinhos a mais na cama, isso é vontade ou é desejo? Desejo. Porque de fato você queria acordar no horário. Porque você se programou para acordar no horário, não é? Só que aí você falou, mais um pouquinho. Então quer dizer, você está com um desejo enorme de continuar ali, mas a tua vontade não é aquela. A tua vontade, você se programou para acordar naquele determinado horário, porque você tem coisas para fazer. Você se programou para aquilo. Então você tem a vontade de acordar no horário, mas o teu desejo, a tua carne, aqui é a concupiscência, ela te impele a ficar lá. Por exemplo, você quando se determina a fazer um regime, você fala, não, eu vou emagrecer. Eu vou. Aí você faz até assim, eu vou, agora vai, né, meu? Agora eu quero, agora eu estou determinado, agora eu estou focado, eu quero. Aí você fala, não, meu, aí vai lá, aí você fala, não, vou comer um franguinho grelhado, não? Você pega um franguinho grelhado, aí vem aquele franguinho seco, né? Esturricadinho, aí de repente no mesmo lugar para todo mundo chega aquela bisteca de porco gigantona assim, ó, com aquela gordura do lado, cheia de óleo assim, pingando óleo, né, cara? Cheia de cebola, cheia de pimentão, aquela coisa assim, nossa, que você fala, meu Deus, que desejo eu tenho de comer essa bisteca, mas pela vontade você fala, não, eu não faço. Mas aí quando você cai, você se deixou levar pela concupiscência do olho, aí depois da carne, e assim vai. Então você tem uma vontade fraca. Então eu preciso dar força à minha vontade. E aqui entra a pregação de sexta-feira. Como eu dou força à minha vontade? Através da penitência, através da mortificação. Depois traz na tua cabeça, traz no seu coração todas as dicas que nós demos de mortificação. Todas, que são muito simples, né? Para quem não estava aqui, a gente deu alguns exemplos de mortificação. Por exemplo, você tem vontade de coçar, não coça. Você tem vontade, por exemplo, tá escorrendo um suor na tua cara, assim. Aí qual que é a tua primeira sensação? A primeira coisa que você quer fazer? Você quer fazer assim, se limpar, né? Deixa aquele suor cair e vai se acostumando com aquele suor. Se acostuma com aquele mal-estar do suor, porque aquilo te ajuda. De repente, você vai tomar um banho, aí você coloca naquela temperatura ideal, aquele quentinho gostoso. De repente tem aquele morninho, quase pro frio, que tá te incomodando um pouco. Você fala, não, hoje eu vou tomar banho nesse morninho meio frio. Aí você vai lá.
Aí você vai aprender, você vai matando a tua carne. Outro exemplo, não, eu coloquei o despertador para colocar, eu vou acordar 5, 7 horas da manhã, mas em penitência eu vou acordar 5 para 7. Eu vou me acostumando a acordar 5 minutos antes. Em vez de acordar 5 minutos depois, eu acordo 5 minutos antes. Então você vai dobrando a inclinação da tua carne, a concupiscência, porque a concupiscência ela sai em nós. Depois do pecado original, essa aqui que é a concupiscência que eu estou falando, ela está impregnada em nós. E nós precisamos matar ela. Matar esse capeta que está dentro de nós. Não é todo dia falar, sai capeta, sai desse corpo que não te pertence, ele não é teu, sai diabo, sai. Você tem que exorcizar ele todo dia, né? Então tá bom, aqui veio algumas coisas para quem não tá, que pode anotar. Então nós temos que lutar. Então eu preciso matar o meu desejo e trabalhar a minha vontade. Deu para entender aqui a diferença entre desejo e vontade? Então o que eu faço para vencer tudo isso? É através da vontade. Abre Mateus, isso aqui também é uma outra passagem que pode te ajudar para o teu diário espiritual. Então, a primeira parte do diário espiritual é Gênesis 3, de 1 a 6. Tá? Gênesis 3, de 1 a 6. E a segunda parte do diário é Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23, que fala assim: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. A palavra da salvação. Aqui eu dou o exemplo, né? Eu olho aqui, nossa, Maiara, como ela é linda. Poxa vida, como é bonito o Luiz e a Maiara. O Luiz também é muito lindo, como é bonito olhar eles. Nossa, eles são tão de Deus, olha como eles rezam, tão juntinho, lendo a palavra, estão buscando uma vida de santidade. Poxa, que legal. Então, meu olhar é puro. Aí o olhar impuro. Nossa, mano, que gata que é a Maiara. Putz, mano, o Luiz é felizardo, hein, cara? O cara estourou mesmo, hein, mano? Queria ser ele, velho. Pô, mano. Pô, cara, queria já deixar ela viúva antes de casar, né, meu? Quem sabe eu tenho chance com ela. Pô, mano, é muito gata, mano. Não, ele quer ter um carinho de presença, né, meu? Mas é meio bobão, tal, alegrão. Então, quer dizer, isso aqui é um olhar manchado. É um olho manchado pelas trevas. Então eu preciso purificar. E eu posso purificar, eu posso ter esse meu olhar, eu posso até desejar ela com o desejo de possuí-la, de tê-la. Mas depois eu falo, não, Jesus, isso não é certo, não é isso, pelo amor de Deus, me perdoa, Jesus. Ela é do Luiz, olha como é bonita ela, é de Deus. Então eu vou transformando as trevas em luz. E vou pedindo luz, e vou pedindo a graça de ter o olhar de Deus no meu olhar. Dá para entender? Então, eu transformo esse que é um olhar libidinoso, sensual, de compulsão, para um olhar, esse olhar insaciável, para um olhar divino, um olhar de Deus, né? Um olhar segundo a dignidade, né? Aí entra aquela palestra que nós fizemos ontem de manhã, né? Um olhar segundo aquela dignidade que é a Maiara. Eu não posso olhar diferente, eu não posso ter um olhar que não é digno daquilo que é a dignidade dela, e assim sucessivamente. Então a gente vai trabalhando para converter o nosso olhar, vamos convertendo o nosso olhar.
e vamos aprendendo a olhar o belo. E como que a gente pode purificar o nosso olhar? Na oração. Te acostuma a olhar coisa bonita, entende? Olha a natureza, olha a beleza, olha aquilo que é bom. Agora, se você fica com um olho na internet, em pornografia, porque assim, por exemplo, aquelas meninas que ficam com os popozão para cima, que fica se exibindo corporalmente, ela não está querendo mostrar a sua dignidade, ela está querendo ser cobiçada, ela se coloca de uma forma a ser cobiçada. Então não dá para olhar, despreza. Mas, por exemplo, eu olho a Maiara. A Maiara ela não está se colocando de uma forma a ser cobiçada. Ela está bem comportadinha aí, não quer ser cobiçada. Então, poxa, ela não merece ter esse olhar. E entre nós aqui, ninguém está se colocando de uma forma a ser cobiçado, a ser olhado, a ser desejado. Ninguém. Por isso que a gente precisa tomar cuidado também quando a gente fala, eu me visto do jeito que eu quero, faço do jeito que eu quero, o problema está no outro, o outro que tem que se converter. Epa! Eu rodo amanhã! Não é bem assim não! Não é bem assim não! Você vai lá, coloca uma blusinha bem cavadona lá, coloca um negocinho daquele jeito lá, daquele jeito, e tal, tá toda. E o que é que o outro fala? Ô, princesa, tá parecendo Nossa Senhora. Bicho, aí não dá, né, meu? Aí não dá, cara. Então, bicho, você precisa ter a postura, né? Você precisa ter o jeito certo para. E a mesma coisa o homem, né? A mulher não é que nem nós homens, né? Que fica de zóio. Aí você vai lá, coloca lá a sua regata e tal. Uma coisa assim... Uma coisa é eu e o André colocar uma regata, magrelo, feio pra caramba, né? As mulheres vão fazer assim... Outra coisa, deixa eu ver aqui quem tem. Outra coisa é o Toninho, né? Outra coisa é o Tonão, né, meu? Outra coisa é o Luiz, né? Porque ele fazia academia, né? Tal. Então assim, tô brincando, mas é só pra gente entender, entende? Que a gente precisa se preservar, a gente precisa ser um dom para o outro, e ser dom para o outro significa também isso, ter compaixão do outro. Eu me visto de uma forma que vai fazer ele exaltar a Deus, eu preciso fazer com que o outro glorifique a Deus em mim. Eu olho para Sabrina e falo, nossa, bendito seja Deus pela beleza dessa menina, como ela é de Deus, como ela é maravilhosa, como ela é fantástica. Aí de repente eu olho lá nos Insta dela, não sei o que, vejo ela de biquinão. Aí eu vou falar, nossa, louvado seja Deus, mas sim, que glória a Deus. Aí tipo, eu tô lutando aqui para dar glória a Deus, não é a mesma coisa. Agora, se eu vejo uma foto dela lá com a Bíblia na mão, fazendo diário espiritual, adorando o Santíssimo, dando risada com a fraternidade, servindo o próximo, eu falo, nossa, que legal. Essa causa até desejo, né? Fala, poxa, com essa eu quero casar, não é? Não é assim? Tem a mulher para casar e tem a mulher para bagunçar, não é isso? Ninguém casa com uma mulher de balada. Tem um ou outro aí que casa, pode até dar certo, mas, normalmente não dá certo não, velho. Essa é para casar, essa é para curtir. É assim que os caras falam. No meu tempo, pelo menos de jovem, era isso. Né? Quando é para catar mulherada zoada, era na balada. Mulher para casar, era na fila da comunhão. Né? Observava as mulheres na fila da comunhão. Opa, essas é para casar. Vou fazer aqui uma observação da fila da comunhão. Tá bom. Gente, tá bom. Eu acho que o tempo acabou. Vamos dar 5 minutinhos. Não vamos sair hoje. 5 minutinhos. Repega essas passagens. Vamos tirar um propósito. Tá bom? Em cima disso.
E aí depois eu gostaria de ouvir aqui algumas partilhas de vocês.